sobre, na perspectiva do novo, acender. Esse aí mesmo. Isso, obrigado. E houve luz. Nós estamos conversando sobre essa questão do novo diante de Deus, na perspectiva de Deus, e sempre com o objetivo maior do que eu posso fazer de novo para o meu Deus. O que você pode fazer de novo para Deus? Já pensou nisso? O que de novo eu posso fazer para Deus? E a Bíblia sempre coloca a gente nisso. Lembra quando conversamos sobre os salmos? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Sempre Deus esperando alguma coisa. E eu gosto quando Paulo fala também ao povo, ele diz assim: mas de vós, irmãos, eu espero coisas novas. Quais são as coisas novas? A nossa tendência é repetir o passado. Fizemos assim no passado? Sim, as coisas boas, né? Deus tem na memória. Mas o que Deus espera de nós é o que eu posso fazer para o meu Deus de novo? Como igreja, como indivíduo, como servo dele. E temos... o som da minha apareceu novamente. Está voltando, o que aconteceu? Sim, cheguei lá. Então... eu comecei a conversar com os irmãos no domingo passado sobre o novo e vivo caminho. E baseado em Hebreus 10, de 19 e 25, eu vou ler mais uma vez. Eu tinha um professor que dizia: leia a Bíblia, que tem gente que só lê a Bíblia no culto. Não é o nosso caso aqui, né? Amém? Hebreus, capítulo 10, de 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Só para recapitular rapidamente, eu destaquei algumas coisas dizendo sobre esse novo caminho. Primeiro eu disse que o novo caminho é profundo, não é um caminho superficial. É um profundo porque exige, em primeiro lugar, um coração sincero. Ele diz, né, aproximemo-nos com um coração sincero, disse isso. E também disse que esse coração sincero, ele precisa ser exclusivo. Exclusivo é exclusivamente para Deus. Eu disse também que esse coração sincero é profundo, e profundo é coração não fingido. Deus não tolera falsidade. A gente viu isso também. Também disse que esse novo caminho é profundo porque é o caminho da certeza de fé. O versículo 22 vai nos dizer isso. Eu não estou lendo mais a Bíblia não, só estou lendo o texto. Caminho com profunda certeza de fé. E essa fé eu destaquei em dois aspectos. O primeiro aspecto da fé é a fé enquanto confiança plena em Deus e sua palavra. Ele diz em plena certeza de fé. Segundo, essa fé é enquanto conteúdo doutrinário. O que nós acreditamos, o 1 de Pedro 3,15 vai dizer isso, para que você esteja preparado para responder acerca da vossa fé.
Eu preciso dizer isso. Por que, tipo assim, por que eu não acredito que existe reencarnação? Por quê? Crente não pode ficar com Por que eu não acredito em reencarnação? Porque está escrito. O homem está destinado a morrer quantas vezes? Uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Eu preciso saber dessas coisas. Isso fundamenta a minha fé. Também dizendo que esse novo caminho é profundo porque ele não é simplesmente de mente ou de aparência. Ele diz que é de mente e corpo limpo. Ele nos diz isso. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Lembro daquele episódio que Jesus estava lavando os pés dos discípulos, lembra? E Pedro disse assim, não, Senhor, tu não vai lavar meus pés, não, de jeito nenhum. Aí Jesus fala para ele assim, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí ele, não, então por favor, lava meus pés, minha cabeça, lava tudo. Que aí Jesus fala, não, vocês já têm sido lavados pela palavra que eu tenho lhes ensinado. A palavra de Deus, ela nos purifica à medida que eu estou praticando. Agora eu quero destacar hoje a respeito desse novo caminho, que é um caminho, caminho da esperança. Hebreus 10, 23 diz assim, leia comigo, está na projeção, consegue enxergar aqui? Eu melhorei? Melhorei, tá. Leiamos. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Isso, porque fiel é o que prometeu. Caminhar com Jesus é caminhar na perspectiva da esperança. E esperança acerca daquilo que se vê ou que se tem não é esperança. É crer naquilo que virá. Eu estou esperançoso. Servo de Deus que entra nesse caminho que é a verdade, a vida, que é o caminho vivo, ele não vive a desesperança. Desesperado está aquele que quer acabar com a própria vida. Isso não cabe na mente de um servo de Deus, de uma serva de Deus, por mais difícil que seja a situação. As pessoas dizem, a esperança é a última? Mas a Bíblia não diz isso. Não tem esse versículo. 1 Coríntios capítulo 13, no final, ele vai dizer, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Sempre lembro daquele rapaz que estava morrendo, ele disse, mas pastor, eu não perdi a esperança. Não perdi a esperança. Ele morreu em esperança. O servo de Deus, quando morre não desesperado, morre em esperança. A esperança do servo de Deus morreu, ele pode até ter morrido, mas a esperança dele não. Permanece. O caminho, esse novo e vivo caminho, tem que ser um caminho cheio de esperança, a ponto da gente poder compartilhar essa esperança com outras pessoas, não deixar que elas fiquem apavoradas. Essa esperança, em primeiro lugar, é a esperança na providência dele. Segundo, é a esperança na vinda dele. Pelo menos desses dois aspectos, ele nos coloca nesse novo e vivo caminho. Jesus falando lá no Sermão da Montanha, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, que vocês vão beber? Olhai os lírios do campo, né? Olha as aves dos céus, não semeiam, tanto um quanto o outro, mas meu Pai lhes dá o alimento. Olha os lírios do campo, nem Salomão, com todo o seu resplendor, né, se vestiu tão lindamente quanto os lírios do campo. É um caminho da providência dele. Servo de Deus vive nessa esperança. Deus proverá. Eu digo que para o servo de Deus não existe coincidência. Não existe coincidência.
existe providência. E quando você vê uma situação, se está numa situação que o mundo diria, olha, foi uma coincidência, eu estava pensando em você agora, você apareceu. Opa, não é coincidência, é providência. Alguma coisa eu tenho para compartilhar contigo, ou você tem que compartilhar comigo. E ele vai falar dessa esperança na vinda dele. Esse texto também é rico nisso. A esperança na providência dele, o versículo 35 e 36 desse mesmo texto, diz assim, vamos ler comigo? Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nunca, ele diz, rejeite a confiança. Há pessoas que, quando não vê a providência de Deus, a resposta de Deus, começa a desanimar. Eu orei tanto, eu orei tanto, eu orei tanto, e agora as coisas não aconteceram. Se aconteceram, já não era mais esperança, né? Então, o escritor aos Hebreus, ele nos enfatiza a não rejeitar, para sermos pacientes. Qualidade daqueles que caminham com Jesus é ser também paciente. Ele diz, para que vocês, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E ele diz também, segundo aspecto que eu vejo bem significativo nessa preocupação desse novo e vivo caminho, tem esse aspecto da esperança na vinda dele. O versículo 37 e 38 diz isso. Vamos lá, leia comigo. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você já chegou a um ponto de dizer, para mim chega desse caminho, esse caminho é tão difícil, esse caminho tem tanta gente que diz uma coisa e vive outra. Quantas vezes a gente lida com situações como essa e de repente isso pode abater na gente, né? Como diria o próprio Elias, né? Senhor, chega, eu não aguento mais. É verdade que a luta dele foi extremamente grande, mas Deus o confortou e chegou no momento certo, Deus o levou. Mas ele diz, um pouquinho, tem uma versão que diz, um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. O que há, o artigo, vai apontar para aquele que há de vir, ele não vai tardar. Esse novo caminho e vivo caminho é um caminho de aguardo, de esperança na volta de Jesus. Hoje, não sei, parece que a gente não almeja tanto a volta de Jesus. Parece que quando o pessoal está mais em sofrimento, a população está em sofrimento e não vê resposta, aí vamos cantar Maranata. Teve época que cantávamos muito Maranata. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Talvez porque a situação estivesse tão difícil, e vamos cantar mais Maranata, vem Jesus, vem Jesus. Mas, meus irmãos, se a gente quiser viver mais piamente o Evangelho de Jesus Cristo, a gente vai ter um contato maior com o Senhor, e a nossa percepção do mundo será uma percepção vinda de Deus. E essa percepção, que é uma percepção espiritual, você vai ver aquela mesma conclusão que o texto bíblico diz: o mundo jaz no maligno. Talvez para a gente que não está numa situação de guerra física, para a gente não está lá na Ucrânia, a gente não está na faixa de Gaza, talvez para a gente esse anseio não seja tão aguçado. Mas, meus irmãos, nossa situação, nossa visão, ela precisa ser espiritual.
E vendo todas essas situações que o mundo se encontra em autodestruição, eu não vou mencionar todas as coisas que está acontecendo, mas eu preciso ter consciência de que o Senhor precisa voltar. Vem logo, Senhor, vem logo. Essa é uma característica da igreja cristã, que canta Maranata. O Espírito diz vem, a noiva diz vem, e todo aquele que tem sede diz venha. Então, esse é o aspecto que eu acho interessante nessa promessa. Agora a minha bateria foi embora. Passa para mim o slide para mim. Está aqui nessa página aqui. Outro aspecto que eu acho bem interessante na palavra de Deus, é melhor você ficar de frente aqui. Acho que parou nele, né? A bateria está ligada? Deixa eu ver. Passei aqui. Esse novo e vivo caminho, ele é individual. Não é coletivo em primeiro lugar, é cada um. Eu não posso converter o meu pai, não posso converter a minha mãe, mas eu que me converto em nome de Jesus. Ele diz assim: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele está falando numa reciprocidade. Eu estimulo a irmã Meire me estimula a caminhar. É uma caminhada individual, em primeiro lugar. Ninguém me carrega, ninguém me chama, que ninguém nada, é você. Entende? É você que tem que levantar. Mamãe já não acorda mais, você não, é você. Levanta, homem. Levanta, mulher, é você mesmo para a comunhão com Deus. E isso tem que ser bem visível. Ele é individual, mas ele não é solitário. Acho que a escola dominical trabalhou bastante isso hoje. E agora mais enfatizando, nesse novo caminho é individual, mas, entretanto, ele é comunitário. O texto vai dizer assim, versículo 25. Vamos ler comigo? Porque é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vejo que se vai aproximando aquele dia. Percebe? Ele diz assim, não deixando a nossa congregação, como muitos têm costume. Tem aquele que vai, é tipo gangorra, né? Vai e volta, nhonhô, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não, esse não é o padrão de um servo de Deus que abraçou o caminho, que é a verdade, a vida, esse novo e vivo caminho. Ele diz, não deixando a congregação, não deixando de congregar. Não existe, apesar do evangelho, ele, em primeiro lugar, ele é individual, no sentido de você se arrepender dos seus pecados. Entretanto, ou seja, você também tem que se alimentar da palavra, buscar mais intimidade com Deus, sim, mas você não vive sozinho. O evangelho é corporativo, é membros, nós somos membros, nós não somos corpo. Alguém disse assim, eu sou a igreja. É nada, você não é a igreja, não. A igreja é uma pessoa só. Esse dedo aqui é o corpo? Não é. Tem gente que diz, não, eu sou a igreja, não preciso da igreja. E ele diz, não, nós somos a noiva de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos um dos outros. Para que os dons espirituais, se não é para a edificação mútua? Essa é a marca da igreja de Jesus. Tem pessoas que, por qualquer coisinha, eu não vou na igreja hoje, não. Porque eu acordei mal de mau humor. Olha, eu aprendi desde cedo, lá de criancinha. Eu lembro que eu era adolescentezinho lá, gostava muito de futebol. Eu gostava de assistir a várzea também, mas dava a hora para eu ir na igreja. Nós tínhamos um grupo de adolescentes, união de adolescentes. Eu via assim, perguntava a hora. Que horas são?
a União de Adolescente se reunia às 18 horas. 18 horas. Dava às 4h30, 5h, eu sozinho. Minha mãe não me chamava, não. Eu acho que Deus observa a gente desde cedo. Desde muito cedo. Para ver a nossa responsabilidade com a casa dele, com a obra dele. Interessante, meus irmãos, que eu tive observando também, a igreja na década de 60, 70, ela cresceu muito mais do que na época de hoje. Estou dizendo crescimento saudável. E não tinha toda essa tecnologia que temos hoje. Mas tinha uma coisa que nós deixamos de lado. A gente sempre aprendia assim: domingo é dia do Senhor. Então, domingo de manhã eu estava na igreja, à tarde a gente saía para a evangelização, os ar livres, e à noite, escola dominical, treinamento de adolescente e culto. É o tempo que a igreja mais cresceu, quando a gente tinha a responsabilidade de separar pelo menos um dia a serviço do Senhor. Rogo a Deus que nesse novo caminho você não caminhe sozinho nunca, como a escola dominical enfatizou muito, muito isso. Nós precisamos um dos outros para fortalecermos e naquele grande dia, no dia do Senhor, todos nós, sem exceção, servos do Senhor, esteja subindo ao céu.